Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta terça-feira, dia 24 de novembro. E agora nós vamos conversar sobre puberdade, né? Uma fase aí que tantos pais ficam preocupados e hoje, de repente, você vai tirar dúvidas que vão acalmar o seu coração. E a minha convidada de hoje, que está pela internet comigo, é a endocrinologista pediátrica, a doutora Milene Geiger Frey. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Carla, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o convite de vocês por estar aqui hoje. Com certeza, eu que agradeço. Vamos começar definindo o que é a puberdade e se ela está relacionada com idade ou não, pode ser? Sim. Então, Carla, a puberdade é aquele período de transição entre a infância e a vida adulta, né? Tá. É quando acontecem todas aquelas mudanças no corpo do adolescente, da criança, do menino, da menina, e é onde ele faz aquele estirão de crescimento, né, que vai crescer bastante assim. Uhum. Em relação à idade, o período normal de início da puberdade, ele varia nos meninos e varia nas meninas. Então, nas meninas, a gente considera normal um começo de puberdade entre os 8 e os 13 anos. E no menino, entre os 9 e os 14 anos. E quais que são os primeiros sinais dessa puberdade? Tanto nos meninos quanto nas meninas? Quanto nas meninas. E eles diferem em um e no outro, né, obviamente, mas ambos apresentam, então, aquele período de crescimento muito rápido. Uhum. Nas meninas, fica um pouquinho mais fácil da gente ver o primeiro sinal da puberdade, que é a presença daquele botãozinho mamário. Então, elas primeiro não tinham nada, e aí, quando entrarem em puberdade, vão apresentar aquele brotinho mamário. Já nos meninos, é um pouquinho mais difícil de ver, porque o primeiro sinal da puberdade é o aumento do volume testicular, né? Que é uma coisa que geralmente passa batido para os pais. Né? E aí, o que vai acontecer na sequência, então, é uma constelação de mudanças no corpo. Então, por exemplo, as meninas vão ter mudança da forma do corpo, elas vão ficar assim com a cintura mais definida, vão aumentar coxas, bumbum, elas vão ficar com a pele talvez um pouquinho mais oleosa, com mais acne, com cravinhos na face, né? O menino, ele já começa a ficar assim com mais massa muscular, ele fica mais forte, ele fica mais impulsivo, ele cresce bastante, a voz lá pelas tantas começa a mudar também. Então, esses são geralmente os sinais de puberdade que a gente observa. E como que a gente pode identificar se essa puberdade está muito precoce ou não? Tá. Pela definição, a gente considera precoce quando a menina vai apresentar esse botãozinho mamário antes dos 8 anos e o menino vai entrar em puberdade antes dos 9 anos. Então, por definição, isso seria uma puberdade precoce, né? E que tipos de cuidados, a seu ver, que os pais devem tomar nessa fase quando identificam, então, que estão na puberdade? As ex-crianças, né? Olha, na verdade é o que eles já vinham fazendo, cuidar da saúde geral, que as crianças se alimentem bem, que elas durmam cedo, que elas façam atividade física, né? Eu acho que sempre vale uma visita aqui no pediatra, né? Geralmente o que a gente vê que nessa fase os meninos não querem mais voltar no pediatra, né? Ou as meninas, se for um pediatra masculino, né? Então, é aí geralmente que entra o endocrinologista pediátrico. A gente recebe muitas crianças hoje que as mães simplesmente querem checar se está tudo bem com a puberdade, querem dar uma acompanhada para ver como é que tá, né? Mas seria basicamente acompanhar isto, né? A gente falou um pouquinho aqui de quando que é a época normal de acontecer a puberdade, mas vale a pena acompanhar, sim, para ver se essa puberdade, além dela ter começado num tempo certo, se ela está evoluindo dentro de uma normalidade, porque o que a gente tem visto hoje em dia é que as coisas estão acontecendo, além de estar aumentando a incidência dos casos de puberdade precoce, elas estão acontecendo mais rapidamente. E o fato dessa puberdade acontecer mais rápida, ela pode trazer também alguns prejuízos, como traria no caso de uma puberdade precoce. E quais que são esses prejuízos? Bem, quando a gente está falando de puberdade precoce, a gente tem assim
dois grandes problemas, ao meu ver. Um é esse desajuste psicossocial da criança, né? Porque, se veja, a gente está falando que, no mínimo, a menina tem que ter 8 anos para começar uma puberdade, que é cedo, né? Então, veja, uma menina que antes disso já está começando com mamas, isso pode trazer um desajuste social quando ela está em contato com as suas amigas que não estão passando ainda por essas mudanças. A outra preocupação é a seguinte: se acontecer da puberdade evoluir, ela vai poder perder uma previsão de estatura final, ela pode ficar mais baixa do que seria, do que iria ficar se ela não tivesse tido uma puberdade mais cedo, né? Então, esses são os grandes prejuízos. E, claro, a gente sabe também que as meninas que têm uma puberdade precoce, elas menstruam mais cedo, elas são crianças que estão mais suscetíveis a sofrerem abusos, elas também têm uma incidência aumentada de câncer, de obesidade, insulino-resistência na vida futura também. Ah, entendi. E quanto tempo que dura a puberdade? Essa é uma pergunta bem legal, porque a gente vê lá no consultório as mães que estão com a criança começando uma mama e elas dizem: meu Deus, a criança minha filha já vai menstruar, né? Então, não é isso que acontece. A mama nas meninas é o primeiro sinal da puberdade. E esse estirão puberal que a gente falou, que é esse crescimento acelerado que eles apresentam, vai demorar mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, né? Então, a gente diz que em média dura 2 anos. Então, aí, ao final deste crescimento acelerado, é que as meninas vão menstruar. E ainda depois que menstruarem, vão crescer um pouquinho, né? Mas realmente o que as mães vêm falando pra gente: puxa, ela menstruou, agora não vai crescer muito, é verdade. Quando menstruou, a grande parte do crescimento já aconteceu. Mas esse período entre o começo da puberdade e o final da puberdade, ele deve durar em torno de 2 anos. Entendi. E, doutora, a alimentação, como frango com hormônio, né, não sei, soja, pode interferir nessa precocidade, de repente? Olha, Carla, a gente já acreditou muito aos hormônios do frango, por exemplo, a soja, né, as fórmulas lácteas com soja, os sucos de soja. A gente já acreditou muito que puberdade precoce é isso. Mas hoje em dia até existem regulamentações, leis que regulamentam a quantidade de hormônio no frango, por exemplo. Então, não é uma coisa que a gente vê hoje em dia em relação à carne de frango, por exemplo. Em relação à soja, a gente acredita sim que a soja possa estimular os receptores do estrogênio, né? Mas isso dependeria muito da quantidade. A gente imagina que teria que ser uma quantidade muito grande. Porém, cada criança tem uma sensibilidade. Às vezes tem criança que está exposta a pouca quantidade de soja e pode desenvolver uma mama precoce e outras não. Na dúvida, a gente prefere fazer assim uma pesquisa bem completa com os pais e decidir se vai ter que tirar ou não. Mas o que hoje a gente mais acredita a esses casos de puberdade precoce e puberdade que a gente chama de rapidamente progressiva são o que a gente chama de disruptores endócrinos, que são produtos químicos que encontrados na natureza, que vêm, por exemplo, dos pesticidas, do plástico, como o bisfenol, por exemplo, né, as vitaminas. Então, a gente acredita que essas substâncias, elas agem como eles atuam nos receptores hormonais e causam alterações na puberdade. Já existem vários estudos mostrando isso e a gente acredita que isso é a causa mais provável do que a gente imaginava que era uma carne de frango, eventualmente até a soja. Legal. Olha, muito boa a tua conversa, viu? O teu contato é o site sense, né? .com.br, isso? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.